todos bem-vindos. Meu nome é Tatiane, eu sou assistente social da Evida. E sejam bem-vindos ao nosso encontro online da campanha Juntos contra o Câncer, uma iniciativa da Evida para conscientização, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer. Bom, durante os meses de outubro rosa, novembro azul, se estendendo até dezembro e janeiro, nos uniremos em uma jornada de solidariedade e conhecimento para enfrentar esse desafio de saúde global. E é compromisso da Evida promover educação sobre a importância da mamografia e do autoexame mamário, como essa live de hoje, promover um ambiente onde as mulheres sintam-se à vontade para cuidar de sua saúde e promover o acesso a exames preventivos para as nossas beneficiárias e beneficiários. Então, para os planos Evida Melhor Idade, Evida Família Essencial e Evida Master, a Evida está comprometida a disponibilizar exames com isenção de coparticipação. E aí, para esse público, mulheres de 40 a 69 anos terão isenção de coparticipação de mamografia digital bilateral, mulheres de 25 a 69 anos, ultrassonografia de mamas bilateral, e homens, né? Lembra que a gente falou sobre Juntos contra o Câncer? Então, para os homens, a partir de 50 anos, ultrassonografia de próstata e, a partir de 50 anos, também o exame de PSA. Em Brasília, na sede da Evida, nos meses de outubro, estamos com a agenda aberta para consulta com a mastologista da Oncoclínicas. Então, se você é elegível, conhece alguma beneficiária elegível, fale da nossa campanha. Não será cobrada coparticipação e ela sairá da consulta já com os exames agendados e com uma jornada completa do autocuidado. Em Brasília, entre em contato com a Clínica Perfecta para agendar os exames de imagem ou conosco aqui na Evida pelo número do Evida Consulta, 983810238. Esse é o número do Evida Consulta. Nas demais localidades, direcionamos para o site, lá na nossa landing page, tem a região e os credenciados. Lembramos que o período de isenção da coparticipação para os planos mencionados acima é até o dia 31 de dezembro. E para o plano Evida PPRS, a Eletrobras vai promover a campanha de autocuidado para as beneficiárias, titulares e dependentes, e a diferença é que será estendida até o dia 31 de janeiro de 2024. Então, mulheres a partir de 40 anos, aí a idade também é um pouquinho diferente, a mamografia convencional bilateral, mulheres com menos de 40 anos, a ultrassonografia de mama, e homens a partir de 45 anos, a ultrassonografia de próstata, o exame de PSA e a consulta com o urologista somente para essa especialidade, no caso a urologia. Acesse o nosso site, que lá na nossa landing page tem todas as informações para vocês conferirem a rede credenciada e agendar o exame. E para quem é de Brasília, nosso último recadinho, no dia 28, no último sábado de outubro, no Parque da Cidade, teremos a nossa caminhada Juntos contra o Câncer. Então, em breve, as inscrições estarão abertas, as vagas são limitadas, então fiquem de olho aí no e-mail, no Instagram, para vocês não perderem. Bom, então eu quero agradecer os nossos parceiros dessa campanha, hoje especialmente a doutora Gabriele Scatolin, da Oncoclínicas, que está aqui com a gente. A doutora Gabriele é médica oncologista e preceptora do programa Residência Médica em Cuidados Paliativos no Hospital de Apoio de Brasília. Doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Você fica à vontade, o nosso chat fica aberto, então pessoas que quiserem fazer interações, perguntas, fiquem à vontade para registrar aqui, que no final a gente responde as dúvidas e as questões. A palavra é com você, doutora. Muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. A gente que trabalha com tumores femininos há bastante tempo fica feliz de campanhas como Outubro Rosa estarem sendo cada vez mais divulgadas e cada vez mais apoiadas pelos promotores de saúde, né? Felizmente, com esse tipo de medida, a maior parte dos tumores conseguem ser diagnosticados precocemente e a gente consegue
conduzir esses pacientes até a cura. Isso é uma coisa muito, muito importante, né? O câncer de mama, ele é um câncer que, assim como todos os outros cânceres, que se for diagnosticado de uma forma localizada, sem metástase, e especialmente metástase à distância, mas também sem metástase para linfonodos axilares, ele tem uma chance de cura muito, muito alta, né? Então, campanhas no porte do Outubro Rosa, que promovem a saúde, elas são muito importantes para melhorar esses desfechos, né? Quando a gente fala em câncer de mama, especificamente, o câncer de mama está cada vez mais prevalente. Já existem estatísticas que mostram que 1 em cada 8 mulheres vão ter câncer de mama. E a gente não sabe exatamente o que leva a paciente a ter câncer de mama. A maioria das vezes, a gente comenta que essa é uma doença multifatorial. São múltiplos fatores associados que culminam na formação de câncer de mama. Mas existem, sim, alguns fatores de risco que são identificáveis. Por exemplo, exposição a hormônios. A gente sabe que menarca, que é a primeira menstruação muito precoce, e menopausa mais tardia, deixa a mulher exposta ao hormônio por mais tempo durante a vida, e isso aí aumenta a chance de câncer de mama. Assim como o uso de pílula anticoncepcional por muito tempo, especialmente por mais de 10 anos, terapia de reposição hormonal na pós-menopausa, então, também aumenta a chance de câncer de mama, e fatores ambientais que são muito bem conhecidos, por exemplo, cigarro, álcool, obesidade, sedentarismo. Então, todas essas coisas aumentam as chances de câncer de mama. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu acho que tem um chat aberto e a gente está aqui disposto a responder perguntas, né? Então, esses são os fatores de risco que são identificáveis. Existe também a questão genética, que é uma coisa que os pacientes veem muito no consultório com essa preocupação de eu tive um câncer de mama, mas não tem ninguém da minha família com câncer. Cânceres genéticos, eles são muito raros, menos de 10% dos casos eles são genéticos, mas existem algumas síndromes genéticas associadas a câncer de mama e ovário hereditários, né? Principalmente mutação em 2 cromossomos específicos, 2 genes específicos, que é o BRCA1 e BRCA2. Então, que podem ser identificados através de exames. Então, esses são os principais fatores de risco. O câncer de mama, a maioria das vezes, ele se manifesta na forma de um nódulo que é indolor. Esse nódulo, ele pode ter crescimento rápido ou crescimento lento. Mas existem outras formas de manifestação, por exemplo, a vermelhidão na mama, como se ela estivesse inflamada, nódulos na região axilar, saída de sangue ou alguma secreção suspeita pelo mamilo. Às vezes tem paciente que refere dor, apesar de ser bem mais frequente o nódulo ser indolor, tá? Esses são os principais sintomas do câncer de mama. Mas quando a gente fala em sintoma, vocês vejam, a maior parte dos trabalhos fala que a gente tem que ter um tumor de pelo menos uns 2 centímetros, a depender do tamanho da mama, para ele ser palpável no exame físico. E isso é uma coisa que a gente sempre enfatiza muito, porque existe muito a frase que a gente ouve muito, eu não tinha nada, eu não estava palpando nada na minha mama, então eu não fui fazer a mamografia, eu não fui fazer o ultrassom. E esses exames, eles são extremamente importantes justamente por causa desses casos de tumores muito pequenos e impalpáveis que a gente precisa diagnosticar antes que se transformem em tumores maiores e às vezes até tumores metastáticos, né? Então, esses são os principais sintomas. Falando um pouco de diagnóstico de câncer de mama, o câncer de mama, o recomendável é que todas as mulheres que começam a ter atividade hormonal comecem a fazer o autoexame da mama. O autoexame da mama, ele é um exame importante para a pessoa conhecer a característica clínica da própria mama, então saber o formato que é a mama, saber a densidade que é a própria mama, saber a característica da própria mama. Porque se um dia tiver alguma alteração, a mulher vai conseguir perceber que ela não está mais igual e aí procurar um mastologista, um oncologista. O melhor momento do mês para fazer é no período
pós-menstrual, a atividade hormonal ela muda a densidade da mama, então o ideal é que se espere o período pós-menstrual para fazer a autopalpação. E aí palpe a mama no sentido horário ou anti-horário, o que se sentir mais confortável, e tente identificar se existe alguma alteração que a pessoa possa considerar suspeita. E qualquer dúvida, procurar um profissional habilitado. Mesmo quem não palpou nada diferente na própria mama, deve seguir a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é começar a fazer a mamografia aos 40 anos de idade e manter uma frequência anual dessa mamografia. A gente sempre prefere que sejam associados métodos de imagem, de mamografia e de ultrassom, para aumentar a sensibilidade e a chance de se identificar algum nódulo. Então, se a gente, de preferência, se for possível, associar a mamografia à ecografia de mama. Quem tem algum fator de risco identificável, por exemplo, teve um parente de primeiro grau com câncer de mama, ou tem alguma mutação genética, aí esse acompanhamento ele precisa ser individualizado. E às vezes começa a fazer exame antes dos 40 anos de idade. Mas para pessoas de risco habitual, que não estão sentindo e palpando nada na mama, a recomendação é que se comece aos 40 anos de idade e que seja mantida uma frequência anual. Então, a gente já sabe os fatores de risco, a gente já falou sobre autoexame, a gente já falou sobre quais os exames principais para a gente fazer detecção precoce, que são mamografia e ultrassom. A partir daí, a gente pode começar a falar nos exames para diagnóstico do câncer de mama. Então, tem a mamografia, tem o ultrassom e tem também a biópsia. Como que é feita a biópsia? A biópsia ela é removido um pedaço do nódulo suspeito, e aquele nódulo é mandado para uma análise, e essa análise, através de exame anatomopatológico e imunohistoquímico, consegue confirmar se aquela lesão é um câncer e nos dizer qual é o subtipo de câncer de mama. Nenhuma mamografia pode dar diagnóstico de câncer de mama, e nem nenhum exame de imagem. O único exame que pode dar um diagnóstico de câncer de mama é a biópsia. E nesse ponto tem uma confusão enorme, porque as mamografias elas vêm com uma classificação de risco, que é o BIRADS, e muitas pessoas já associam BIRADS ao diagnóstico de câncer. E BIRADS não é diagnóstico de câncer, é só uma classificação radiológica de risco, para a gente saber se aquela imagem que está aparecendo tem maior ou menor probabilidade de ser um câncer. Cânceres de mama, eles não são todos iguais, eles são classificados em muitos subtipos. Tem 4 subtipos que são os subtipos principais de cânceres de mama. E esses subtipos dependem dele ter expressão hormonal, dele ter ou não ter expressão de nada, ou ter expressão de proteínas que podem mudar o prognóstico e demandar tratamentos específicos. Então, quando a gente fala em câncer de mama, muitos pacientes chegam no consultório falando: mas eu conheço alguém que fez químio, eu conheço alguém que fez 3 químios, 6 químios, fez 1 ano de químio, conheço gente que nunca fez químio, não precisou. Por quê? Porque existem vários subtipos, e cada subtipo ele precisa ser conduzido, né, de acordo com a característica da doença. A partir do momento que se tem o diagnóstico, as principais providências que a gente tem para tomar é, primeiro, saber o subtipo de câncer de mama, que isso vai ditar todo o tratamento, e segundo, saber se ele está localizado na mama ou se ele já se espalhou para o organismo. Ele pode se espalhar através de 2 formas, através da corrente linfática, e aí ele vai predominantemente para os gânglios, para os linfonodos da região axilar, ou através da corrente sanguínea. E aí que é a parte mais perigosa, que é a formação das metástases, que ele pode ir para qualquer lugar, mas predominantemente para fígado, pulmão e ossos. E aí, a partir do momento que a doença tem metástase, ela é incurável. Uma vez diagnosticado o câncer de mama, tem vários tratamentos que a gente pode seguir. Via de regra, eles seguem a linha possíveis de quimioterapia, radioterapia, cirurgia e hormonioterapia. Todo esse tratamento do câncer de mama, que é a nossa especialidade, aí vai depender
de vários fatores, especialmente do subtipo, da presença de metástases, da condição clínica do paciente e todas essas outras coisas. Eu acho que aqui eu fiz um resumo muito rápido do que é o câncer de mama, como que a gente consegue fazer diagnóstico precoce, quais são os principais fatores de risco, quais são as principais preocupações que a gente tem que ter, que existem vários subtipos. E agora eu quero saber o que vocês têm de dúvida para a gente poder conversar de uma forma mais pontual aí, para saber o que cada um quer saber sobre esse assunto. Vocês podem registrar aqui no nosso chat, ou se preferir também pode abrir o microfone para conversar com a doutora Gabriele. Doutora, enquanto as pessoas vão registrando aqui, fala um pouquinho sobre a incidência de câncer de mama em homens e se existe alguma diferença, tanto no autoexame, né? O homem não faz mamografia, mas tem alguma coisa assim que precisa ficar mais atento, mais alerta do que daqueles sinais como nas mulheres? Então, o câncer de mama, ele é infinitamente superior nas mulheres, né, a incidência do que em homens. Em homens, ele é considerado uma doença raríssima. Cara, A tá. gente, a gente diz que menos de 1% dos casos acontecem nos homens, né? E via de regra, a manifestação clínica é a mesma, é um nódulo, na maioria das vezes indolor. E muito mais fácil de palpar, porque o volume mamário ali do homem, ele é bem menor do que o da mulher, então é muito mais fácil de perceber e de fazer o diagnóstico. Quando tem um câncer de mama em homens, dada a raridade da situação, a gente sempre tem que procurar alguma síndrome genética, alguma coisa que possa explicar aquela situação ali em homens, assim como a gente procura em qualquer tumor raro, tá? O Uhum. foco sempre é em mulher, porque em homem é considerado realmente muito, muito, muito raro. Eu tenho 21 anos de formado, eu acompanhei 2 casos em 21 anos de câncer de mama em homens, é muito raro. E em mulheres a gente tem muitos, né? Muitos, muitos, muitos aqui por semana, muitos. Então, realmente, o foco mesmo é falar de câncer de mama em mulheres, porque em homens é bem raro, bem mesmo. Ó, uma pergunta aqui da Adriana. Para mamas densas, o autoexame é suficiente ou o ideal é avaliar semestralmente com ultrassom? Então, a mama densa é uma característica, porque quando a gente vai envelhecendo, todo o tecido glandular da mama, que é o que produz o leite, que é influenciado pelos hormônios, esse tecido ele vai sendo lipossubstituído. O que significa isso? Em vez de glândula, o que vai tomando conta da mama e substituindo essa glândula é a gordura. Quanto mais glândula tiver na mama, mais densa é essa Ah, mama. E quanto mais gordura tiver na mama, menos densa é essa mama. Então, a mama de mulheres mais velhas é uma mama mais gordurosa, com menos glândulas, e aí ela é uma mama mais fácil da gente ver na mamografia. A glândula, ela deixa a imagem da mamografia de difícil avaliação, porque a mama, a glândula ela é radiodensa, então às vezes a gente pode ter algumas microcalcificações, algumas alterações que não aparecem na mamografia, porque a glândula ela é radiodensa, ela não deixa aparecer essas microcalcificações ali atrás. Então, mamas densas, a gente precisa geralmente complementar o rastreamento com algum outro método de imagem, de preferência a ultrassonografia. O exame físico, ele nunca é o suficiente, tá? O autoexame, ele nunca é o suficiente, nem para mama densa e nem para mama lipossubstituída, tá? Por quê? Porque nem sempre os nódulos iniciais, eles são palpáveis. Nódulos palpáveis, eles são nódulos maiores, às vezes de mais de 2 centímetros, que já é considerado um tamanho razoável para um câncer de mama. Então, nem na mama densa e nem na mama que não é densa, a gente pode dizer que o exame físico substitui. Ainda na mama densa, a gente tem que fazer, além da mamografia, muitas vezes ultrassom também, por causa dessa característica da mama.
Tá, e aí falando de exames complementares, a Ellen perguntou aqui se os exames de marcadores e genéticos são efetivos quando realizados de forma isolada, sem os exames de imagem. Não, não existem marcadores, exames de sangue, marcadores tumorais que possam ser diagnóstico para câncer de mama, tá? Inclusive, essa é uma utilidade que nem está recomendada em relação aos marcadores tumorais. Os marcadores que a gente faz nos exames de sangue são exames extremamente inespecíficos, que na maioria das vezes não representam nenhum tipo de câncer, ele pode alterar por condições benignas, então não está recomendado pedir exame de sangue para rastreamento de câncer de mama. E da mesma forma, as mutações genéticas. Mesmo que a pessoa tenha uma mutação genética comprovada de um gene de alta correlação com câncer de mama ou de ovário, isso não dispensa o rastreamento com exames de imagem. A diferença é que muitas vezes quem tem uma mutação genética, aí a gente oferece algum meio para fazer profilaxia, às vezes até cirurgia profilática de mastectomia para evitar que a pessoa desenvolva um câncer. Mas isso são só em casos muito específicos que a pessoa tem comprovadamente uma mutação familiar e que é altamente correlacionado com o desenvolvimento de câncer de mama. Marcadores sanguíneos, desses que a gente faz, não tem papel nenhum no diagnóstico de câncer de mama. Tá? A recomendação são imagens mesmo, e nessa frequência que eu falei para vocês, a partir dos 40 anos de idade, para quem tem risco habitual. Para quem tem algum fator de risco extra, como eu falei, mutação genética, familiares de primeiro grau e etc., aí é melhor a gente fazer uma conduta mais individualizada e muitas vezes começando antes dos 40 anos. Certo. A Jéssica e a Miriam perguntam aqui, mulheres que nunca amamentaram têm mais probabilidade de ter câncer de mama? E se a reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama? Sim. Em relação à a amamentação ela é um fator protetor para câncer de mama. Existem várias hipóteses que tentam explicar por que a amamentação é protetora para câncer de mama. Uma delas é correlacionado com a exposição ao hormônio. Então, durante a amamentação, existe menos exposição durante todo aquele período de gestação, amamentação, a gente diminui um pouco a exposição da mama aos hormônios femininos, especialmente ao estrogênio. E existe a possibilidade que a amamentação proteja também pelo próprio efeito mecânico de produção do leite, faz descamação de célula, eliminação de alguma célula que pudesse ter potencial para se transformar em algum tumor de mama. Então, sim, a amamentação ela é protetora e mulheres que nunca amamentaram têm mais risco, né? Isso pode, a não amamentação pode ser um fator de risco para câncer de mama. Em relação à reposição hormonal, a gente sabe que 70% dos tumores de mama são hormonais, expressam receptores hormonais. Então, significa o quê? Que eles são alimentados pelos hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Então, qualquer situação de aumento de exposição ao longo da vida a hormônios pode ser considerado um fator de risco para câncer de mama. Então, como eu falei, ter menstruado muito cedo e entrar na menopausa muito tarde, então a mulher ficou muitos anos da vida exposta a hormônio. Usar pílula anticoncepcional é um fator de risco. E da mesma forma, a terapia de reposição hormonal também é um fator de risco para câncer de mama. Claro que isso tem que ser levado em consideração. A terapia de reposição hormonal, ela precisa ser bem avaliada pelo médico ginecologista. Tem que ser levantado todo o histórico familiar de câncer de mama, de câncer de ovário, ou de qualquer outro tumor hormônio dependente, né? E colocar isso na balança quando se indica fazer uma terapia de reposição hormonal na pós-menopausa. Quando a gente opta pela terapia de reposição hormonal na pós-menopausa, tem que se dar uma atenção bem grande à saúde mamária, tá? Então, essa mulher ela tem que ser muito bem acompanhada, porque não significa que você vá ter, que aquele hormônio vai ser um fator unicamente ele causador de câncer de mama, mas significa sim que a pessoa está acrescentando um fator de risco que ela não tinha, ela está fazendo uma reposição hormonal e 70% dos tumores de mama eles são correlacionados aos hormônios. Então, isso tem que ser feito de uma forma muito organizada e responsável, a terapia de reposição hormonal.
Certo, doutora. E em relação, o DIU, ele é um método contraceptivo hormonal, né? Mas ele tem pouco hormônio, não é isso? Existe também relação com o uso do DIU? O DIU é bem menos, né? O DIU de cobre, ele não tem hormônio, então não tem correlação nenhuma. E tem alguns DIUs que têm progesterona, mas essa ação da progesterona, ela é mais tópica. Ela tem uma ação mais na superfície uterina, na superfície interna ali do útero. Então não tem tanta correlação. E é só progesterona, não tem estrogênio. Então também não tem tanta correlação com a formação de câncer de mama e pode ser considerado mais seguro nesse sentido em relação não é comparável, por exemplo, a uma reposição hormonal, né? Chegou uma perguntinha aqui no WhatsApp. Quais hábitos ajudam na prevenção do câncer de mama? Então, eu São vários, né, doutora? adoro falar sobre os hábitos, porque por mais que a gente fale e por mais que eles sejam simples, as pessoas não conseguem seguir, né? E isso é uma coisa bem interessante. Às vezes eu brinco aqui no consultório que eu consigo convencer mais fácil uma pessoa a fazer quimioterapia do que a mudar estilo de vida, porque não adianta, sabe? A gente fala e a gente conhece os fatores de risco, mas ainda assim é difícil de seguir. Então, primeiro, dieta saudável. O que significa uma dieta saudável? Com pouco processado, com pouco industrializado. Tentar optar por alimentos que a gente possa descascar, em vez de abrir pacote, né? Então, esses são os hábitos de vida saudáveis. E hábitos de vida saudável e alimentação saudável que não te faça engordar. Porque a obesidade ela é um fator de risco muito fortemente associado a câncer de mama. Dentro do tecido gorduroso se acumulam hormônios. Então, e a pessoa obesa ela é uma pessoa mais inflamada. Então, a obesidade ela é um fator de risco mais associado do que a terapia de reposição hormonal, por exemplo, para câncer de mama. Então, uma dieta saudável, isso é uma coisa muito importante. O segundo ponto que eu acho que é mais nevrálgico ainda é exercício físico. O exercício físico ele precisa ser uma rotina na vida das pessoas. Ele é prevenção de doença, ele é promoção de saúde, não só de doenças oncológicas, de cânceres, como também de doenças cardiovasculares. E como também de autonomia na velhice, de envelhecimento saudável, reduzir doenças degenerativas. Então, exercício físico precisa ser feito. Todo mundo tem que fazer exercício físico. E quando a gente fala de exercício físico, passear no parque devagarzinho não conta, caminhar no shopping não conta, passear com o cachorro não conta, subir as escadas do prédio não conta. O que conta, né, para prevenção de doenças? Isso já foi quantificado. São 150 minutos de atividade física de moderada por semana ou 75 minutos de atividade física intensa por semana. Isso sim é prevenção de doença cardiovascular e câncer. Então, a gente precisa dedicar 30 minutos do nosso dia, ou 3 horas da nossa semana, mais ou menos, com bastante atividade física, que te faça suar, que te faça ficar taquicárdio, que te dê um certo cansaço. Isso é uma atividade moderada, tá? É isso que previne doença. As outras coisas são boas também, mas não previnem doença. Caminhar com o cachorro, passear no parque, tudo é bom, mas teoricamente não tem correlação com prevenção de doença tão fortemente como essa recomendação formal da OMS, que é 150 minutos de atividade física moderada por semana. Fora isso, um sono reparador. O sono reparador ele é extremamente importante para equilibrar a nossa atividade metabólica, para regular os nossos hormônios, para melhorar, para desinflamar, para melhorar vários aspectos e contribuir para uma vida saudável. Terceiro, quarto, manejo do estresse. Estresse é uma coisa que está presente na vida de todo mundo se estressa, a vida ela é difícil mesmo e é para todo mundo, mas a gente precisa achar um caminho e cada um acha o seu caminho para manejar melhor o estresse, seja com a própria atividade física, seja na religião, seja meditação, seja qualquer momento de lazer, qualquer coisa, cada um acha o seu caminho, mas a gente tem que aprender a controlar esse estresse no dia a dia, para não deixar os nossos níveis de cortisol subirem demais, nossa atividade metabólica toda se desequilibrar, tá? Então, isso faz parte dos pilares de vida saudável. E, por último, eu diria tentar evitar todos os fatores
externos que possam estar correlacionados com o aumento de incidência de câncer. Um deles é o álcool, por exemplo. O álcool ele é sabidamente cancerígeno, em qualquer dose. Claro que quanto maior a dose, mais ele é cancerígeno, mas o álcool ele é uma substância cancerígena. Eu sempre converso com as pacientes que esses dias eles divulgaram que o aspartame da Coca-Cola era cancerígeno. Ele é também, mas o álcool é muito mais. E ninguém fala, né, da cervejinha do final de semana, do vizinho não sei do quê. Aquilo ali ele é cancerígeno. Cigarro é outro elemento externo que também é cancerígeno, que a gente tem que tentar evitar. E no mais, fazer os exames, porque eventualmente, se uma pessoa tiver exposta ou tiver desenvolvendo um tumor de mama, a gente consegue pegar muito no início. Às vezes a gente não deixa virar um tumor invasor, e mesmo quando ele ainda já é invasor, a gente consegue diagnosticar e tratar antes que ele tenha metástase, e aí ele vai ter cura, tá? Então, são esses os pilares da vida saudável, tanto para câncer de mama, quanto para doenças cardiovasculares e outros cânceres também. Certo. Doutora Gabriele, deu uma travadinha aí na sua câmera, você tá aí ainda? Tá tudo certo? Ah, Tô voltou. aqui, é porque eu Pronto, tô no celular e tá voltou. tocando aqui minha. Eu já ouvi falar alguns médicos falando que causa e outros dizendo que não causa, que é o desodorante, né? Com alumínio, com aquele tanto de coisa, o aerosol. Então, eu queria saber da senhora a sua, o que a respeito do desodorante, né? Que se faz bem ou se faz mal, né? E também já ouvi falar, ia ser mais até meio óbvio, mas é bom a gente falar até o óbvio, né? Que é a respeito do sutiã apertado. Eu já ouvi falar que sutiã apertado causa câncer. Então, fala pra gente desses dois itens, por favor. E Sim, vocês estão aí, me enxergando? Como tocou meu sim, estamos te celular aqui. vendo, Ah, tá, porque eu não estou vendo mais e ouvindo enxergando. bem. Tá, eu não estou mais enxergando, mas não tem problema. Então vamos lá. Sobre o desodorante, existem possibilidades, mas isso não é comprovado, tá? Então, assim, a gente não tem nada, nenhum trabalho, nenhuma comprovação, nada que desodorante possa estar correlacionado com a formação de câncer de mama. A verdade mesmo, é que não existe um fator de risco isolado capaz de causar câncer de mama. Que tu diga assim, não, eu estou repondo hormônio, então eu vou ter câncer de mama. Eu estou estressado, então eu vou ter câncer de mama. Isso não existe, nenhum. A maioria das vezes a maioria não, todas as vezes o câncer de mama ele é multifatorial, tá? Mesmo cigarro, mesmo todas essas coisas a gente conhece, gente que fumou a vida inteira e nunca teve câncer. Então não existe um fator de risco isolado que só ele seja capaz de desenvolver o câncer. Essa questão do desodorante ela é mais mito do que qualquer outra comprovação científica. Não existe trabalho que chegue à conclusão e associe câncer com o uso de desodorantes, tá? E a mesma coisa, e até mais importantemente ainda, é a questão do sutiã. Aí realmente não tem nem racional teórico não teria, para a gente achar que o sutiã possa causar câncer de mama. O câncer de mama não é uma doença de fora para dentro, ele é uma doença de dentro para fora, na maioria das vezes. Então, não tem nada para a gente associar com sutiã, nem com nada disso, tá? Tá certo. Temos mais duas perguntinhas aqui, da Adriana. Quem tem prótese mamária, o protocolo de acompanhamento de exames, ele é diferente? E a Renata perguntou também se teve avanço recente em pesquisa e no tratamento do câncer de mama. A respeito do desodorante do sutiã, né, doutora? Às vezes a gente precisa falar o óbvio e para que esses mitos e verdades também se propaguem, né? Então, às vezes Não, a a gente sempre pessoa tem que falar, e eu acho que qualquer dúvida é válida. O Outubro Isso, Rosa é super importante, justamente por isso, sabe? Porque, na verdade, a informação é o que a gente tem de mais poderoso na sim, prevenção das doenças. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, ela é uma dúvida que é válida e que a gente precisa falar, né? Até para desmistificar as coisas e para sim, chamar com atenção para essa certeza. causa, né? Então vamos lá, próteses mamárias, não tem nenhum problema.
o protocolo é absolutamente o mesmo, não tem a menor chance da prótese estourar fazendo mamografia, isso não existe, tá? Então pode fazer mamografia, pode fazer ultrassonografia, pode fazer palpação lá, o autoexame, é exatamente o mesmo protocolo, não tem problema nenhum, a prótese não atrapalha em nada, tá? Então o protocolo é o mesmo. E o outro é sobre o quê? Sobre Se teve avanço. avanço recente, Sim, isso. muitos, assim, a gente que é especialista nisso e dedica a vida para estudar isso, são tantos avanços que às vezes nem a gente consegue acompanhar, né? São estudos o tempo inteiro, trabalhos sendo publicados o tempo inteiro, drogas novas saindo, protocolos mudando, moléculas sendo descobertas, tudo, protocolos de tratamento o tempo inteiro de uma forma muito dinâmica, evoluindo, mudando. A sobrevida melhorou muito, as chances de cura melhoraram muito, as técnicas cirúrgicas melhoraram muito. Então, assim, o avanço está sendo muito acelerado, muito acelerado. A gente até brinca que se a gente conseguir ficar trabalhando com oncologia mais uns 20 anos, talvez ninguém mais faça quimioterapia, porque estão sobrando, talvez nem 20, talvez bem menos do que isso. Estão chegando tantas drogas novas, drogas-alvo, se descobrindo mecanismos de doença, se explorando esses mecanismos para formar remédios novos, que muito provavelmente esses tratamentos mais antigos de quimioterapia e etc., isso aí nem exista mais a um futuro próximo, tá? Sejam só coisas bem mais alvo, mais direcionadas, mais específicas, menos tóxicas, tá? A própria cirurgia de mama, hoje em dia, raramente a gente vê uma cirurgia de mastectomia radical. O câncer de mama ele pode ser tratado cirurgicamente de duas formas, né? Pode ser tratado com mastectomia radical, que a gente remove todo o tecido mamário, ou pode ser tratado com mastectomia parcial. Hoje em dia, são raríssimas as vezes a gente vê mastectomias radicais. A maioria das cirurgias são cirurgias conservadoras, que não mudam muito o formato da mama. E mesmo quando tem que fazer uma cirurgia maior, as técnicas de oncoplástica, de reconstrução, estão cada vez evoluindo mais também. Então, realmente, assim, é uma coisa que nos entusiasma muito falar que está evoluindo e a passos muito largos, felizmente. Bom, boas notícias, né, doutora? Que bom, Excelentes, que né? A bom. gente realmente gosta de falar sobre isso, porque tem muita coisa nova, muita coisa bacana, muita coisa melhorando, né? Pessoal, então é isso. As interações, os questionamentos aqui cessaram no site, ou no chat. A Oncoclínicas, doutora Gabriele, e toda a equipe médica, né, está à disposição das beneficiárias da Evida, né? Lembrando que em Brasília, aqui na sede, para aqueles planos que eu falei, que eu vou repetir aqui, ó. Então, melhor idade, família essencial e master, teremos consultas aqui na sede da Evida, né, com a mastologista da Oncoclínicas. Iniciamos amanhã, então, quem tiver aí na idade elegível, né, de 40 a 69 anos, ou de 25 a 69 para ultrassonografia, pode marcar aqui com a gente, né, da Evida, ou com o pessoal lá da Perfecta, para vir consultar aqui na sede da Evida. Então, a gente agradece bastante a doutora Gabriele, agradece aí todos os parceiros que estão com a gente. Lembrando, fiquem de olho nas nossas redes sociais, nos e-mails. Em breve teremos aí as inscrições para a nossa primeira caminhada Juntas contra o Câncer, no dia 28, último sábado do mês, lá no Parque da Cidade. Vai ser muito legal e a gente conta com a presença e com a participação de todos vocês, beneficiários aqui de Brasília. Bom, vamos abrir nas nossas câmeras para a gente fazer aquela foto, para a gente registrar aqui esse momento hoje, para a gente postar nas nossas redes sociais, marcar Oncoclínicas, marcar a Evida. Ó, a Silma aí, tudo bem, Silma? Tchauzinho. Bom Tati, ver só vocês lembrando que a aqui. nossa bem. página tá no chat também. Parabéns pela Isso. palestra, doutora, foi muito esclarecedora.
Que bom, parabéns vocês pela iniciativa. Falar no Outubro Rosa é uma coisa que me alegra bastante, sabe? A gente sempre tem a impressão que vai conseguir chegar cada vez mais em mais mulheres e quem sabe a gente viva outra era aí do câncer de mama nos próximos anos. E aí, então, aqui no chat tem um link lá para acesso à nossa landing page, tem todas as informações lá sobre os públicos, né, sobre os exames. Então, confiram direitinho, tem o link para direcionar para a rede credenciada. Também tem o telefone para marcar a consulta aqui na sede da Evida. E agora vamos fazer a nossa foto. Cadê os homens e mulheres, né? Tô vendo ali, tem gente com fundo rosa, eu também coloquei o meu fundo aqui rosa. A doutora tá com lacinho rosa, a Silma também tá com lacinho rosa. Então vamos lá. Henrique, você pode fazer a foto aí pra gente? Aliás, todo mundo, façam prints aí pra gente ter bastante opção pra gente postar. Então vamos lá. 3, 2, 1, sorrindo. Mais uma vez. 3, 2, 1, sorrindo. Muito lindas e lindos. Estou vendo o Rafael aqui. Gente, obrigada. Obrigada pela presença, pela participação. Estamos à disposição de todos lá pelos nossos canais. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, boa tarde. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.